Oi, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o trabalho da força-peso e a energia potencial gravitacional associada a essa energia correspondente ao trabalho da força-peso. Bom, então a gente vai primeiro destacar algumas coisas aqui que são relevantes, né? A gente vai lembrar o seguinte, né? Que toda força ao deslocar um objeto, né? A gente costuma dizer, né? Dizemos que realiza trabalho em que há, né? Em que há uma energia consumida, nesse caso, durante esse processo, tá? Bom, acontece que o peso é uma força, né? Então vamos anotar aqui, ó. Peso é uma força. E o que isso significa, então? Que se, portanto, ele é uma força, quando o próprio peso do objeto faz este objeto se deslocar, a gente costuma dizer que ocorreu a realização do trabalho da força-peso, certo? Vamos anotar isso? Então, se o peso é uma força, portanto, quando o próprio peso, né, desloca o objeto quando o próprio peso desloca o objeto, a gente costuma dizer, né, que ocorreu, então, a realização do trabalho da força-peso, tá? Muito bem. Vamos pensar numa situação aqui, ó. Eu tenho, vou deslocar aqui para cima primeiro. Então vamos pensar aqui numa situação. Eu tenho um determinado objeto, tá? E ele está numa certa posição. Esse objeto tem massa m e ele está numa situação que eu vou chamar de situação 1, que é o primeiro caso, tá? Aí ele tem uma posição de referência. Vamos considerar que aqui seja o chão, tá? Opa. Vamos considerar que aqui seja o chão. E ele está lá em cima, a uma certa altura, né? Aí o que acaba acontecendo? Eu vou considerar que eu tenho essa altura aqui, inicial dele. Só que aí ele tem o peso atuando sobre ele, né? Nele, que é a própria massa imersa no meio gravitacional faz com que esse objeto possua um certo peso. E esse peso aí faz ele se deslocar. Vocês concordam comigo? Se a resultante das forças fosse nula, ou seja, houvesse alguma coisa que fizesse uma força contrária, aí tudo bem, o objeto não se deslocaria. Mas aqui não tem nenhum caso. É o mesmo caso de você ter uma bolinha de tênis ou alguma coisa do tipo e soltar o objeto. Bom, muito bem. Então eu estou aqui, aí o objeto cai, certo? Ele vem parar nessa posição aqui, tá? Bom, e aí a gente já sabe o que aconteceu aqui nesse processo, né? Opa. Houve um certo deslocamento, tá? Esse deslocamento daqui para essa outra posição, a gente vai chamar de deslocamento,
deslocamento que a gente pode colocar aqui como sendo h, né, de altura, tudo bem? Então esse é um vetor que eu vou chamar de vetor h de deslocamento. Tal como se fosse na horizontal, tem uma força, né? Tem uma força empurrando e ele desloca no sentido daquele vetor, tá? Então, houve esse deslocamento da posição 1 para a posição 2, ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui, então, o que acontece a partir daqui. O que nós temos? O trabalho da força-peso, a gente já sabe que trabalho, de um modo geral, né, o trabalho é dado por força vezes o deslocamento, né? É um produto escalar entre dois vetores. Bom, nesse caso aqui, o trabalho da força-peso vai envolver a força que envolve é a força-peso, né? Pois peso é uma força. Vezes o trajeto deslocado, né? Que no caso foi essa altura aqui, tá bom? E eis que esse é o trabalho da força-peso, tá? Bom, agora a gente vai fazer um exemplo. Vamos considerar que esse objeto tem uma massa de 15 kg, tá? E ele está imerso no campo gravitacional de menos 10 metros por segundo ao quadrado na direção J. Vamos continuar aqui. Portanto, o que acontece? O peso desse objeto a gente calcula aqui, que é peso é massa vezes gravidade, né? Ele vai ser 15 kg vezes menos 10 metros por segundo ao quadrado na direção J, que é a vertical. 15 vezes 10, 150, com o sinal negativo, menos 150 kg vezes metro por segundo ao quadrado dá Newton na direção J. Pronto, esse é o nosso peso. Tá? Muito bem, agora a gente tem o peso. Agora vamos supor que essa altura aqui fosse uma altura de 40 metros, tá? Na verdade é um vetor, né, h. Então ele desce na direção de menos 40 metros, na direção J. Gente, olha só, vocês têm que ter em mente que menos 40 não significa distância negativa, tá? Significa que esse vetor aqui é um vetor de deslocamento no sentido negativo, onde a distância foi de 40 metros. Percebe a diferença? Então tá. Vamos agora fazer o cálculo do trabalho da força-peso. Então, o trabalho da força-peso, como a gente bem sabe, é peso vezes o vetor deslocamento, que no caso é o vetor altura aqui, tá? Então, nós vamos escrever agora. Quanto é o peso? Acabamos de calcular. Menos 150 newtons na direção J. Qual é o vetor altura aqui? É menos, é um produto, né? Menos 40 metros na direção J. Esses 150 vezes esse menos 150 vezes menos 40, vamos fazer a conta aqui se fosse vezes 4 em vez de 40. Menos com menos vai dar mais, então tá tudo certo. Então, se fosse 15 vezes 4, daria 30, daria 60, mas daí eu tenho mais um zero e outro zero. Então, em vez de 60, eu vou ter mais dois zeros. 6.000. Newton vezes metro dá joule, né? Que é a unidade de energia. Não é trabalho aqui não, tá? E J vezes J dá 1, portanto, não altera. Pronto, esse é o trabalho da nossa força-peso, tá? Esse aqui era o exemplo que nós tínhamos para trabalho. Agora,
o que corresponde esses 6.000 joules aqui? Esses 6.000 joules corresponde à energia que foi despendida, né, pela força-peso para trazer o objeto daqui para cá. Mas olha que interessante, né? Como assim, professor? Então, quer dizer que a energia que o objeto estava aqui, possuía uma certa energia e veio para aqui. É isso mesmo? Bom, vamos lá. O peso é um tipo de força restauradora, né, que faz o objeto sempre restaurar para esse estado aqui. Então, a gente tem que considerar que esse peso aqui, o trabalho dessa força-peso aqui, ele é um trabalho que ele tem que ser negativo, né? Então, esse 6.000 aqui, ele tem que dar negativo. Então, nós vamos colocar o sinal aqui, ó. Menos. E aqui, menos. Bom, vamos lá. Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Nosso estudo está envolvendo trabalho da força peso. Ok, já vimos. Agora, a gente vai ver energia potencial gravitacional. Vamos dar uma olhada. A energia potencial gravitacional está associada com a energia consumida daqui para cá. Se esse objeto consumiu 6.000 joules, por isso menos, porque consumiu 6.000 joules de energia para transportar o objeto daqui dessa posição para essa posição 2, né? Aqui eu estou jogando para o lado aqui, mas não é que ele vai para o lado, a questão é que ele vai para frente. Aqui estou separando o mesmo local, tá? Que estava aqui nessa posição antes, né? Em 2 momentos, tá bom? É só isso que importa. Então teve esse deslocamento aqui. Eu estou considerando que esse objeto aqui, para descer, ele consumiu 6.000 joules de energia. Tudo bem? Então vamos lá. Se essa energia foi consumida, ela foi extraída de algum local. De onde ela foi? Ela foi justamente extraída da energia potencial gravitacional. Então isso significa que toda essa energia aqui, tá? Ela foi extraída, né? Tá? Se eu somar essas duas energias, tem que dar 0, né? Se eu somando essas energias aqui. Então a gente vai considerar o seguinte, né? Por efeito de simplificação, tá? A gente vai simplesmente considerar que eu tenho uma subtração direta da energia aqui, mas se bem que isso aqui tanto vai fazer, né? Então nós vamos colocar o seguinte, ó. Eu vou ter que colocar para vocês não se confundirem futuramente. Então vamos fazer assim, ó. Nós vamos tirar esse sinal daqui. Aí não se preocupa com isso por enquanto, tá? Não precisa dar bola para isso, esquece. Tá? Então, olha só, vamos olhar aqui. Esse 6.000 joules foi extraído dessa energia potencial gravitacional. Então, eu vou chamar, ó, olha aqui, ó, vou destacar até em vermelho. Gravitacional. Tá? Então, vamos anotar aqui, ó. Esse energia potencial gravitacional. Então, estou chamando aqui, ó, energia gravitacional. Tá bom, meus queridos? Não é outra coisa. Então, é daqui que foi extraída essa energia. Tá? Então, esse trabalho foi extraído daqui, ó. Quando eu tinha uma certa energia e eu extraí essa energia, o resultado deu 0. Ou seja, eu consumi toda a energia que ele tinha. Por quê? Porque ele estava no máximo da posição de uma determinada altura e ele atingiu o solo onde a energia se anulou completamente. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existe uma energia associada a todo o objeto que está elevado a uma determinada altura. Certo? Então, vamos considerar o seguinte, ó. A partir daqui. Eu tenho um objeto, tá? Eu tenho um objeto e esse objeto está a uma determinada altura. Deixa eu jogar isso aqui para o lado. Aqui. Eu tenho um objeto
e ele está a uma determinada altura. Bom, daqui até aqui existe uma altura que eu vou chamar de H. Tá? E veja que aqui eu não estou preocupado se a altura não estou preocupado bem com o vetor altura, mas o valor da altura, tá? Então, toda vez que existe um objeto nesse local, existe uma energia gravitacional associada, tá? Quer dizer que ele estando nessa posição aqui, ele possui energia gravitacional, tá? Vamos lá. Então, essa energia gravitacional foi dissipada na forma de trabalho da força-peso. E daí o objeto foi parar lá embaixo, e aqui embaixo a energia foi extinta, certo? Então, nesse caso aqui, energia, independente de ser gravitacional ou não, foi extinta. Bom, vamos lá. Então, energia potencial gravitacional equivale ao trabalho da força-peso. Olha que interessante. E o trabalho da força-peso, o que é? É o peso vezes o vetor deslocamento. Agora nós vamos dar uma olhada aqui o que é o peso vezes o vetor deslocamento. Vamos continuar aqui, ó, pegando esse igual aqui. Energia potencial gravitacional, portanto, é peso vezes o vetor deslocamento. Ah, professor, está de sacanagem, então é o próprio trabalho. Calma aí. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente vai abrir esse termo aqui e nós teremos m, que é a massa, vezes g, que é a gravidade. A gravidade é um vetor. E aqui nós teremos o h de vetor altura. E esse é o meu EG. Pronto. Eis o nosso termo. Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes gravidade, massa vezes gravidade aqui, produto escalar, vetor altura ou vetor deslocamento, como a gente estava chamando. Tá? Eu acho que ficou meio borrado isso aqui, né? Então a gente vai dar uma melhorada. Vamos ver se melhora aqui. Energia gravitacional é igual a massa vezes gravidade vezes o vetor deslocamento. Espero que tenha melhorado. Então, pronto. Isso aqui a gente chama de energia potencial gravitacional. Ok? Perceba bem o que nós temos. Se a energia potencial gravitacional é igual ao trabalho da força peso, então a energia potencial gravitacional que havia lá era, portanto, a própria energia de 6.000 joules, né? A gente vai anotar aqui. Tá? Certo? Vamos dar só mais uma olhada aqui. Eu vou manter aquele sinal negativo. Tá? Não se preocupem com isso, eu quis colocar só por agora. E aí a gente vai considerar que a gente sempre tem somas de energia. No caso, eu vou somar uma energia cujo resultado é negativo. Se aqui é 6.000 e aqui é mais menos 6.000, então eu tenho 6.000 menos 6.000, que dá zero. Tá? Então, fechou o nosso resultado. A gente pode colocar um outro exercício aqui, vamos colocar só mais um aqui, ó. Eu tenho
um determinado objeto que está a uma altura, eu vou chamar de 30 metros na direção J, tá? Esse é o vetor altura dele aqui. Opa! Vou colocar aqui para o lado. Vetor altura dele está aqui. E ele possui um certo peso. E, portanto, tem uma massa associada, né? A massa dele eu vou dizer que é... Aliás, vamos esquecer o peso dele aqui. Por enquanto não importa o peso, a gente vai ver que a gente não precisa trabalhar com esse peso aqui. Então, existe uma massa dele lá que é de... vamos ver aqui. De 2 kg. Tá bom? Bom, o vetor gravidade aqui, ele é de menos 10 metros por segundo ao quadrado na direção J. A parte bacana é que se eu escrever agora tudo na forma modular e disser assim, ó, bom, eu quero saber do módulo disso, eu não vou mais me preocupar com vetores. Então, esse H deixa de existir na forma vetorial. E aí eu posso escrever 30 metros. Olha que leve que fica. Esse massa já é escalar, então fica 2 kg. E esse aqui, que é G, eu tiro o vetor, tá? E só escrevo assim, ó, 10 metros por segundo quadrado. Tá? Ficou mais leve, né? Então, olha só, a gente agora vai abolir essa parte vetorial e vai passar a poder escrever, né? A gente pode fazer isso, tá? Então, energia potencial gravitacional pode ser escrita então só como massa vezes gravidade vezes altura, sem os vetores. Porque o resultado aqui é um escalar e o resultado é um valor positivo. Então, é sempre um valor positivo e é sempre escalar. Então, não tem por que a gente considerar as formas vetoriais, onde eu tenho sentido, eu tenho direção, etc. e tal. Até porque G vezes H é um produto vetorial e quando eu vejo o resultado aqui vai dar um escalar mesmo. É um produto vetorial não, perdão, produto escalar. Vamos lá então, vamos pegar esse exemplo que a gente mostrou aqui. Então, quando o objeto se deslocar para cá, né? Aliás, eu não preciso ter necessariamente um deslocamento do objeto, né? Eu só quero analisar qual é a energia que está presente aqui, tá? Qual é a energia potencial gravitacional desse objeto? Quanto que se ele descer me gera de energia? Por isso potencial e não energia em si, tá? Vamos fazer a conta. Então, energia gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes altura, vai ser a massa que é de 30 metros, a massa que é de 2 kg, vezes a altura que é de 30 metros, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura que é de 30 metros. Pronto. Aqui nós teremos, poxa, aqui foi meio que uma coincidência, viu? 2 vezes 10 vai dar 20, 20 vezes 30 vai dar 600. Então, nós teremos 600 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dá newton. E metro. Pronto. Resposta é energia gravitacional, newton metro da joule. Então, aqui eu tenho 600 joules. Olha só, é só uma coincidência de ter 600 aqui e 6.000 lá, tá? Não vai ser sempre um 6. Gente, era essa a nossa aula sobre energia potencial gravitacional. Os exercícios estarão disponíveis na plataforma. Valeu!